Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Integrou Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante quando nós falamos de novos negócios, que é um assunto que não pode ser negligenciado, que é o jurídico na inovação. E o nosso convidado de hoje, ele é um nome referência quando o assunto é advocacia com visão sistêmica. Ele tem doutorado em direito, experiência como professor universitário, consultor jurídico e experiência como juiz leigo no Tribunal de Justiça do Paraná. Ele já foi procurador institucional e tem uma atuação ampla que vai desde o direito empresarial até causas no terceiro setor e propriedade intelectual. Além disso, ele integra comissões da OAB e é membro da Septem Capulus, o maior centro de aperfeiçoamento jurídico do Brasil. Seja muito bem-vindo, César Dalla Brida. Muito obrigado, Fernanda. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, por participar desse podcast, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a importância do jurídico nessa temática que a gente gosta muito, né, que é a inovação de uma maneira geral. E vamos quebrar alguns paradigmas aí do pessoal pensar que o jurídico, né, ele tem aí a finalidade de engessar. Pelo contrário, ele tem aí a ideia de proteger as empresas, de proteger as ideias. E mais uma vez, muito obrigado. Vamos juntos aí conversar um pouquinho sobre isso. Nós que agradecemos sua presença, César. E realmente é um assunto muito importante, porque nós temos visto uma tendência muito grande das nossas startups mesmo do Integrou, dessa necessidade de olhar com um olhar mais estratégico para a área jurídica mesmo. E para a Uhum. gente iniciar, eu trouxe um dado aqui que vai contextualizar melhor esse primeiro bloco que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, que é 60% dos empreendedores só procuram um advogado quando o problema já aconteceu, Sim. né? A fonte do Sebrae São Paulo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é por que você acha que muita gente só chama um advogado quando já tem um problema? Legal, Fernanda. Já começou com uma pergunta muito bacana. Eu acredito que aí é uma questão cultural do Brasil, de entender assim que o advogado é aquele profissional que eu só vou procurar quando tiver com algum problema. É como se fosse aí, se a gente puxar para outra área, né? Por exemplo, dentista. Eu só vou procurar se eu tiver com a dor de dente, né? Eu costumo falar que, na verdade, essa é uma visão bem ultrapassada. Porque quando a gente procura, falando do advogado de uma maneira geral, a gente tem aí já um problema instaurado possivelmente. Então, há uma reclamação, uma reclamatória trabalhista, né, contra a empresa, né? Ok, dá para a gente apagar o incêndio ali, utilizando aí uma metáfora aí de como se fosse um bombeiro jurídico, né? Vou resolver aquele problema. Claro, é possível, mas bem possivelmente, se aquela situação ela tivesse sido acompanhada por um profissional, ela teria tido um outro desfecho. É importante a gente falar aqui, Fer, que quando a gente está no âmbito empresarial de uma maneira geral, a gente sempre vai ter um risco. Ele é inerente à atividade empresarial, especialmente no nosso país. Só que a gente tem sim ferramentas para diminuir esses riscos. E é bem isso que a gente vem buscando trazer aí, com tanto estudo, para os nossos clientes, né? Em todas as esferas do direito. Isso é muito amplo, tem muito conhecimento. E embora a gente esteja, digamos aí, falando da nível Paraná, estejamos no interior, tem muita coisa legal que a gente já tem aplicado aí para os nossos clientes, que a gente aí foi, né, para outros estados, especialmente aí em congressos em São Paulo, visando trazer o que as grandes empresas estão fazendo desde o começo aí das suas jornadas aí empresariais até eventualmente uma venda, né, que acontece muito com startup também. Como fazer isso de um modo seguro, de um modo correto, juridicamente falando. Então, outro ponto, além da questão cultural, é que o pessoal acha que o advogado ele vai cobrar aí um monte, né? Ah, eu vou sair com aí já com um desfalque financeiro da situação. Claro que aí vai depender muito do profissional que vai atender, mas a gente costuma falar que, assim, sob o ponto de vista jurídico, por isso que é muito mais importante prevenir do que remediar. Então, a prevenção, né, a capacidade aí de um profissional advogado que ele tem de fazer essa análise, de fazer um diagnóstico, eu costumo usar essas expressões que geralmente a gente tem na área
da saúde, mas para que o cliente realmente veja. E é um diagnóstico. Olha, então vamos lá na sua empresa, vamos verificar e fazer um diagnóstico do ponto de vista sobre um ângulo aí, por exemplo, do direito societário, que é uma frente aí que tem muito a ver com as startups também e que faz super sentido a gente falar quando está tratando de temáticas da inovação também. Então, dá para fazer um olhar sobre esse sentido, um estudo, né, sobre aquela temática. Como é que está agora? Fazer uma fotografia sob o ponto de vista técnico-jurídico de como é que está aquela situação e o que é que pode ser feito para melhorar. Então, essa prevenção, geralmente, ela costuma ser muito mais econômica. É claro que ela é um estudo. E, assim, o profissional, advogado, como eu falei, vai depender muito do profissional que vai fazer esse atendimento. Mas é bem possível fazer um estudo, né, fazer um projeto, né, de acompanhamento para que se diminua os riscos. E aí, Fer, o que a gente observa de grandes empresas aí que estão aí sempre liderando vários rankings, né? Vários indicadores do ponto de vista aí, de planejamento no mercado, de um modo geral. Eles sempre estão com um jurídico do lado. E aí a gente vem falando isso, né? Eu acompanho alguns colegas aí no LinkedIn, advogados também de grandes empresas, e eles sempre têm falado, né? O jurídico ele não tem aí a finalidade de travar. E eu, na verdade, sempre tive essa visão. O jurídico ele não pode fazer algo ou recomendar algo que vai travar a operação, por exemplo. Mas ele tem que trazer uma recomendação de algum ajuste. Olha, ao invés de fazer dessa forma, siga nessa outra linha. Ao invés de utilizar essa palavra, utilize esta. São instruções, recomendações que podem ser feitas que visam auxiliar o empresariado, né, os empreendedores de uma maneira geral. Então, é uma questão cultural, mas que a gente, por exemplo, eu posso falar pelo nosso escritório, a gente sempre tenta explicar e a gente tem conseguido isso no sentido de explicar para os clientes, olha, é importante fazer isso, vale muito mais a pena, porque eventualmente você tendo esse acompanhamento, por exemplo, o risco ele diminui muito, né? Porque você está ali com um profissional acompanhando. Vamos utilizar outro exemplo da saúde? Um personal trainer aí, né? Na academia. Eventualmente você vai até ter bons resultados sozinho, caso você seja aí disciplinado, né? Faça também os seus estudos ali com relação às questões alimentares e siga, né, a dieta de modo geral. Mas se tiver um personal trainer que aí ele fala, olha, você precisa fazer esse exercício um pouco melhor, ou não é esse ângulo, ajuste isso, ou você precisa trabalhar melhor essa outra musculatura de modo geral. É um exemplo, Fer, que a gente traz assim para ficar mais visível, né? Mas eu falo tudo isso porque eu não tinha experiência antes, Fer, de entrar na faculdade, né? De alguém que era advogado. Então, assim, eu tinha essa visão. Como é que funciona o direito, né? O advogado é aquele cara ali que é mais engessado? Não necessariamente. Então, claro, mais uma vez, vai depender do advogado, depende do ponto de trabalho, do modo de trabalho de cada um, mas a gente tem buscado aí sempre fazer um modo diferente, né? Buscando aí e trazendo resultados já que são possíveis de ser aferidos, né? Para o cliente de um modo geral, né? Nossa, e a minha próxima pergunta era justamente sobre isso. O que acontece quando um advogado ele já entra no início do projeto, né? Que ele não entra para apagar o incêndio, mas sim Legal. desde o início. E é essa tranquilidade, essa segurança, né? Que o cliente vai ter ali no decorrer do tempo, né? Legal, é isso mesmo. Uma outra coisa que a gente tem falado, né, Fer? Hoje, com o mercado de trabalho concorrido, né, para todas as esferas, não é diferente na advocacia também. A gente tem que sempre procurar fazer algo diferente, algo que faça sentido para o cliente continuar, querer ser atendido por a gente, né? Então, a gente sempre busca fazer algo com que o cliente se sinta mais seguro. A gente está falando aí, talvez, da experiência do cliente, né? São palavras que, assim, a gente estudou enquanto advogado, né? Para entender como que o nosso negócio pode fazer diferente. Daquele ponto de vista, uma advocacia engessada. A gente faz realmente um estilo de advocacia mais inovadora, né? Trazendo e estando conectado com os clientes que estão, de fato, aí nesse âmbito da inovação, né? Porque faz com que a gente sempre esteja estudando.
aprendendo, errando, né? Eu acho que é super natural errar, só que na nossa profissão, o que eu sempre comento com a equipe de um modo geral, olha, se a gente errar, é porque a gente fez, esse é o primeiro ponto. Segundo, se erramos, identificamos, temos que trabalhar para corrigir imediatamente. E aí o último ponto é, agora o que a gente pode fazer para não cometer mais esse erro, né? E isso se aplica nos negócios, de um modo geral, tanto aí para as startups ou como outros negócios sejam mais tradicionais. Então, é uma dinâmica, né? Uma disciplina aí de cuidado da gestão do negócio de um modo geral, que eu acredito que possa fazer bastante sentido. E aí você me perguntou com relação ao que diferença faz, né? O cliente, o advogado tendo esse acompanhamento com o cliente é muito importante. Por isso que a gente sempre recomenda, procure um advogado aí de sua confiança para que ele possa estar acompanhando você. Ele vai saber como é que é a sua rotina e, eventualmente, se houver algum princípio de incêndio, esse colega advogado possivelmente saberá já como agir na empresa de um modo geral. E tem muita operação empresarial diferente no Brasil, né, Fer? Então, cada negócio, cada empresa tem a sua dinâmica. Ter um profissional que esteja desde o início acompanhando, até que seja aí eventualmente vendida, se for a intenção, ou que se eventualmente alcance um patamar bem legal no mercado, vai fazer muita diferença. E sem dúvida alguma, posso falar, vai trazer economia, que é um ponto importante, né? Com Um ponto certeza. importante de pensar na economia. Então, assim, o jurídico, ele não pode ser mais visto como para complementar essa resposta, Fer, como uma despesa. Realmente, vai no modo de trabalho, no modelo de trabalho de cada um. Mas, assim, é interessante que ele seja visto como investimento. Porque um jurídico estratégico e proativo pode realmente fazer a diferença na empresa de um modo geral, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a palavra, no geral, é prevenção, né? Prevenção. Acima dos outros pontos, acho que a palavra que se destaca é prevenção. E eu trouxe um dado também que empresas com gestão jurídica ativa têm 30% menos risco de perda financeira por contratos mal feitos. E essa fonte vem do IBGE e do Jus Brasil. E aí vem a minha primeira pergunta: que tipo de situação uma boa assessoria jurídica consegue evitar? É muito legal, Fer. Mais uma vez a prevenção vem à tona, né? De como é que aquele contrato foi feito. Então, vamos partir aí de um princípio natural, né? Nós estamos em relações humanas, embora empresariais, mas que hoje dificilmente a gente pode ali ter aquela questão do fio do bigode, como antigamente, né? E não só por isso, havendo relações empresariais, pode ser que a parte que contratou o serviço não vai ser a parte que efetivamente vai receber. Então, isso precisa estar bem alinhado, né, num ponto de vista de expectativas, com o que vai ser entregue, qual é o modelo de uma maneira geral, para que isso esteja bem estipulado em contrato, para que esteja tudo certo. Então, elaborar um bom contrato é preciso que, previamente, o advogado entenda. E eu sempre posso falar da minha parte o que eu sempre começo quando a gente fala de contratos. Se a gente está falando, por exemplo, de um contrato de prestação de serviços e que a empresa já está rodando a operação, como geralmente acontece, né? Olha, tive alguns problemas. Beleza, não tem problema, Fê. Eu acho que isso é importante a gente falar. Eu preciso me sentir mal porque eu ainda não procurei. Não, se você não procurou algum advogado de sua confiança, beleza, tá tudo bem. Né? Agora, procure para que você tenha esse aspecto, essa proteção, essa segurança. Acho que aqui a gente está muito compartilhando a ideia de ter uma segurança jurídica que é realmente importante mesmo para os empresários, né? Em qualquer ramo, qualquer segmento que seja essa empresa. E aí, voltando a falar do contrato, quando a gente já tem a operação rodando, eu costumo perguntar para o cliente quais foram os últimos problemas que você teve ali com os seus clientes, na sua prestação de serviço, a sua empresa como contratada, quais foram as demandas que você teve, quais foram os contratempos, o que é que aconteceu que eventualmente te causou uma dor de cabeça, ou que o cliente não gostou, ou que eventualmente não foi cumprido pelo cliente, ou que eventualmente você não cumpriu. Então, isso é importante para que a gente traga para a escrita.
E aí vem uma questão que é bem importante até de falar, Fer, sobre aí a inteligência artificial, né? Eventualmente o empreendedor pode pensar, não, eu tenho o ChatGPT, ou Gemini, ou várias outras que a gente já tem aí no mercado. Posso utilizar ele para fazer o meu contrato. Ok, só que ele não vai ter aquela malícia, talvez aquela experiência, o olhar técnico mesmo. Quer mais um exemplo da área de saúde? Muitas vezes, né, eu faço um exame de sangue, embora tenha ali as medidas de referência, eu não consigo compreender sobre um aspecto global o que aquilo pode dizer ou não. Mesmo que eu fale ali no chat, olha, a referência tal e tal, está um pouco mais elevada e essa, eu não vou ter a experiência na área da saúde. Eu não trabalho com a área da saúde. Falando, eu não sou formado tecnicamente nisso. Claro que alguma coisa ou outra a gente vai aprendendo, mas olha só, o que eu quero dizer para vocês é: posso utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para construir o meu contrato? Ok, mas ele possivelmente não vai ter esse know-how de um profissional, de um advogado que já tem esse conhecimento com contratos. E contrato no direito, ele é uma temática muito legal de ser estudada e trabalhada constantemente. Porque nem sempre, Fer, aquilo que foi contratado, ele vai ser admitido também pelo ordenamento jurídico. Então, sim, a gente precisa ter um olhar de que o que é aquilo que pode estar escrito, talvez como que vai estar escrito, como que aquilo vai ser aferido. Então, no contrato, de uma maneira geral, entendendo essas dores do cliente, a gente então busca trazer para a escrita mecanismos de como aquilo deverá acontecer, se for por um lado, se for para outro. O contrato, Fer, também é importante falar, para quem está nos acompanhando aí, ele é uma ferramenta viva. Ele precisa estar sendo constantemente atualizado, porque o negócio muda, a empresa muda, eventualmente mais de uma empresa entra na jogada, até como contratada. Então, é necessário sempre esse acompanhamento. Mais um questionamento aí nesse ponto de vista de contrato. Assinatura eletrônica. E aí, pode? Não pode? Como é que pode? Então, por exemplo, nós temos uma ferramenta que é o gov.br, que é uma centralização de serviços do governo que já se permite ali assinar documentos eletronicamente. Nós temos julgados que admitem a assinatura de documentos pelo Gov. Por outro lado, nós já temos alguns entendimentos que entendem que alguns documentos não podem ter a validade que necessita juridicamente naquele sentido. E aí vem várias outras plataformas no mercado. Vou falar aí como a gente tem feito também. Por proteção, a gente tem feito aquela ferramenta em que tem vários graus de autenticação. Então, por exemplo, Amanda faz a geolocalização, claro que o cliente tem que permitir, né? Até por questões de LGPD também, mas ele tem que permitir, então, isso, né? Tem a autenticação do cliente, então, tirar a foto do documento garantindo que é ele, né? E tirar, por fim, uma foto selfie segurando o documento. Esse tipo de contrato ou de procuração que é o instrumento que a gente precisa, né, para apresentar em processo, geralmente aí o juiz não tem muito o que falar, porque daí está vendo que é de fato o cliente. Só que nessa linha de assinatura eletrônica, teve muito questionamento em processos, porque no Brasil acontece muito golpe. Então tivemos muitos processos judiciais, por exemplo, até mesmo nessa linha da foto selfie, com os idosos, por exemplo. Além dessas questões do INSS que estouraram há pouco tempo, tem muitos e muitos processos que, infelizmente, aí foram arquitetados de forma intencional aí por, né, pessoas que não têm uma boa índole, que cometeram crimes aí contra os idosos, que aí mandavam uma mensagem e, de alguma maneira geral, o idoso às vezes não tem aquela alfabetização digital, e aí ele eventualmente tirava uma foto do rosto, mas não compreendia que aquilo era um contrato. Então temos julgados falando que sim, é um contrato, e muitas vezes esse empréstimo que ele fez, e às vezes até passou o dinheiro que passou na conta dele para terceiros, é válido. Então, olha só, né, que preocupante. Então, eu só falei para essa questão da assinatura eletrônica porque ela é super válida. E aí, eu agora como advogado, digamos aí, que procuro ser sempre conectado, eu não vejo que faz sentido a gente ter que eu vou ter que imprimir um papel, assinar, eventualmente reconhecer firma em um cartório,
digitalizar e eventualmente mandar para uma questão. A gente está em 2025, né? A gente precisa ter mecanismos que façam a coisa acontecer. Outra coisa, que eu sempre falo para o cliente, o contrato ele não pode impedir a sua operação de rodar. Então, tem vendas, tem questões, o contrato ele não pode travar. Ele tem que ter a proteção jurídica, mas ele não pode travar ali a operação. Não faz sentido. Você vai deixar de perder uma venda? E eu tenho muito essa visão de que a empresa, ela é um organismo vivo, né? Sejam as startups, mesmo que ela esteja numa forma embrionária, ela vai precisar de alimento. Qual que é o alimento dela? Receita. Né? Precisa de recurso entrando. Então, se não tiver recurso para ela se alimentar, processar, gerir e aí ter a despesa também, ela não vai sobreviver. E a gente precisa, né? A iniciativa privada no Brasil é muito forte. Temos várias empresas de sucesso, né? Mas eu tô falando aqui, Fer, e vamos conversando, porque tem muita coisa legal, né? Sim. E para mim é uma aula. É uma aula estar aqui e ouvir, né, todos esses pontos que são pontos mais técnicos. Quando você mencionou, né, de projetos que fazem a geração dos seus contratos por inteligência artificial, é legal utilizar, é claro, mas até retomando um ponto que nós trazemos num podcast passado que nós já gravamos e está disponível aqui no nosso canal, sobre essa parte que a inteligência artificial ela entrega a técnica, mas ainda falta, sim, a essência humana. Sim. Então, nós falamos bastante sobre isso. E é legal você contextualizar esse ponto, porque reforça ainda mais uma coisa que nós já havíamos trazido aqui para o nosso canal. Olha que legal. Então, faz todo sentido. E a gente se depara com projetos que, não, mas eu gerei aqui e tal. Mas, às vezes, a inteligência artificial ela não entende o contexto em que você está inserido. Sim. Ela não entende... Ainda falta ali um contexto melhor em relação ao comportamento de quem aquela startup, aquela empresa está lidando, né? Então, reforçando ainda mais a importância de sempre ter um olhar mais de um especialista, né? Em qualquer área que seja. Né? E aí, mais uma vez, no direito, que eu posso falar que eu conheço, né? Alguns colegas advogados pensam assim, advogado vai acabar, a advocacia vai acabar. Gente, eu não concordo. Respeito a opinião de quem tem esse ponto de vista, mas eu não concordo. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que a gente vai utilizar. Se o advogado ele não utilizar de forma que traga benefícios para o seu trabalho, realmente ele vai ficar ultrapassado. Mas o advogado aí, 5.0, eu diria, ele precisa estar conectado a essas ferramentas. Tem várias no mercado. E é aí que vem o tão legal de ter startups, né? Porque toda hora sai uma coisa, uma ideia nova, uma inteligência que consegue processar algo diferente. Então, assim, de um modo geral, eu não acredito e não posso acreditar que não teremos advogados, de um modo geral, né? A gente precisa da advocacia para conseguir proteger direitos básicos das pessoas, de um modo geral. Então, ela é uma das poucas profissões que estão disciplinadas lá na Constituição Federal. Então, é necessário o advogado, ele precisa estar na sociedade, né? Até mesmo para garantia da democracia, de um modo geral. Garantir a defesa, né, de qualquer que seja, garantir os direitos daquela pessoa. Quaisquer direitos que sejam. Cada um vai ter um ponto de vista, cada um vai ter o seu ângulo de visão, mas possivelmente ambos terão seus respectivos direitos. E aí, de fato, caberá numa discussão processual aí falando, vai ter como atribuição um juiz de julgar quais daqueles direitos, né, numa balança, que é muito difícil isso, quais daquelas razões, daqueles argumentos, quais provas foram apresentadas, né? E aí o sobrepesar para ver qual vai ser o julgamento. Mas, de fato, advogado, eu entendo que precisa ter, naturalmente. Assim como outras profissões. Né? Claro que elas vão evoluindo, né? Mas, médico, né? Dentista, não sei, qualquer professor. Contador. Gente, eu não vejo, no modo da sociedade como a gente está, não vejo em como uma máquina substituir qualquer uma dessas profissões. Claro que ela vai agregar, assim como, aí, por exemplo, do pessoal que trabalha com a saúde, né? As cirurgias médicas. Uhum. Claro aí que todo aí o aparato, a robotização aí permite cirurgias aí até muito, muito minuciosas.
Mas isso veio agregar, não substituiu ali o fator ainda, né, o humano naquele caso. E eu julgo que nesse caso, mesmo que ela faça o trabalho, caso ela consiga chegar, não sei se já consegue fazer isso de forma autônoma, acredito que não, mas ela precisa ter uma supervisão humana. Como é que ela vai processar aquela informação, né? Então, é algo que acredito que faz muito sentido a gente estar conversando também. Eu acho que é muito legal de trazer essa fala, até para tranquilizar os novos advogados que estão chegando no mercado, né? Que fica com medo, o que vai ser da minha profissão, com todas essas mudanças. Eu acho que é uma fala que super tranquiliza esse público que está chegando e principalmente o público jurídico que quer inovar, Sim, que quer se inserir nessa área, né? com certeza. Tem muita coisa, Fer. O que eu posso falar é assim, eu preciso definir um nicho de atuação, né? Ah, eu quero então me especializar nisso. Eu quero entender algo a mais. Eu acho que isso é importante falar. Saber de um modo básico de tudo, eu acho que já não é mais suficiente. A gente precisa entender quais são as dores dos nossos clientes e buscar até mesmo antecipar, né? Eu acho que isso faz parte do trabalho de um bom advogado. Mas mesmo aqueles que estão na operação jurídica, né? A operação jurídica, ela tem várias outras frentes, né? Ah, delegado, juiz, promotor, agentes, escrivães, e assim vai. Então tem peritos, conciliadores, juízes leigos, mediadores, técnicos, analistas judiciários. Então tem muita gente envolvida na operação jurídica de um modo geral. É claro que cada um vai ter um ponto de vista, muitas vezes, de como é que a sua participação contribui para a justiça de um modo geral, mas aqui falando do advogado, eu entendo que sim, ele precisa compreender mais especificamente sobre alguma área, entender como é que aquela área de atuação pode ser inserida para o seu público, digamos assim, né? Com certeza. Tem um outro dado aqui, uma em cada 4 startups fecha por problemas societários ou jurídicos. E essa fonte é da CB Insights. Você já viu algum caso em alguma empresa que acabou se dando mal por não cuidar da parte jurídica? Legal, Fer. Muito boa pergunta e um dado extremamente importante. Direito societário, por exemplo, é um ramo do direito também que é fantástico de se estudar. O que é o direito societário? Ele diz respeito sobre a estruturação societária da empresa. E aí o pessoal fala assim, não, mas o que é isso, né? Eu sei que eu fiz lá. Vamos lá, como é que nasce uma empresa de um ponto de vista jurídico, né? Ele precisa da união de ideias e de vontades de pessoas, hoje já temos, né, pessoas jurídicas que são sócias de outras pessoas jurídicas, mas vamos colocar como exemplo aqui que a gente precisa de pelo menos uma pessoa, né? Já temos as sociedades individuais, né, que criam uma pessoa jurídica para aquela atividade, mas vamos colocar como exemplo, talvez para o pessoal conseguir identificar de uma forma mais visível. Vamos colocar aqui que para a criação dessa empresa fictícia que a gente está tratando aqui, a gente precisa de duas pessoas físicas. Essas duas pessoas físicas, elas têm experiências próprias, suas opiniões, suas vontades, seus anseios, e elas podem mudar de ideia em algum momento. Então, o contrato social, por exemplo, é a certidão de nascimento da empresa. É onde está escrito que geralmente quem faz isso pela cultura ficou na mão do contador. Mas, assim, é um documento que é muito importante. A gente entra geralmente agora falando, em razão da cultura, falando para as empresas, olha, vamos dar uma olhadinha no teu contrato social para verificar o que está escrito lá. Se acontecer isso, como é que ele fica, né? Então, o contrato social ele é um documento público que a gente pode solicitar de qualquer empresa na junta comercial, por exemplo, mas ele diz respeito a como é que foi formada juridicamente aquela empresa. Isso a gente está falando aí de questões gerais, né? Temos alguns tipos de empresa que aí sim temos algumas limitações com relação à informação a ser obtida. Só um ponto de observação. Mas vamos colocar no geral, sim, a gente consegue, via junta comercial, ter acesso a esse documento que é o contrato social. Lá vai estar estipulado qual é o prazo de atividade dessa empresa, se ela vai ter um prazo, não, vamos colocar 2 anos aqui que ela vai existir. Não, vai ser prazo indeterminado, que é a sua maioria. Vai ser colocado qual é o capital social, então, quanto que os sócios injetaram, né, de recurso na empresa até que ela consiga tracionar, né, a sua operação.
e vai disciplinar outras questões, que aí vem o perigo que a gente fala. Muitas vezes esse contrato social ele é uma base, igual para todo mundo. Só que aí você mesmo trouxe problemas societários. O que é problema societário? É quando um sócio eventualmente já não quer mais estar em sociedade com o outro. Ou quando eventualmente ele quer sair, quer vender a sua parte, mas acha que a sua parte vale milhões de reais de repente, e não é bem assim. Então, já sim tivemos conhecimento de várias empresas que infelizmente deixaram de existir justamente por problemas societários. E assim, nós temos ferramentas, isso é importante de falar, sob o ponto de vista de advogado, temos ferramentas que podemos utilizar do ponto de vista extrajudicial, ou seja, sem envolver o poder judiciário, com segurança jurídica, tá? E temos ferramentas judiciais que a gente pode utilizar nesse tipo de exemplo. Então, a gente já viu e eu aposto com quem está nos acompanhando que pode perguntar aí para algum conhecido empresário se não conhece alguma situação semelhante, em que eventualmente ali num término de sociedade, se o sócio que queria, que acreditava no negócio, queria ficar no negócio, se de repente ele não pagou de repente muito mais do que precisava para o cara, para o indivíduo X, por exemplo, vamos chamar ele assim, sair e deixar a operação em paz. Então, só que isso pode sacrificar a empresa, Fer. Então, eventualmente, se aquele sujeito X lá, que nós estamos falando que quer sair, pede milhões e a empresa ele não tem isso em caixa, ou mesmo que tenha, se tirar tudo aquilo do caixa, vai arrebentar a operação, porque tem os compromissos financeiros, toda a questão da coisa acontecer. Então, se isso acontece, realmente é um dos pilares, digamos ali, que a gente pode colocar, é que onde a operação começa a cair. Ou talvez o endividamento descontrolado começa a aumentar. Então, sim, societário é uma temática que, para quem gosta de inovação, precisa se preocupar. E não é naquela linha, então, é o meu sócio aqui, ele é meu inimigo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vocês têm um ideal em conjunto, mas a gente precisa expor alguns pontos de que a gente já sabe, com base na prática, o que pode acontecer e o que geralmente acontece. Além desse contrato social, perdão, Fer, além desse contrato social, nós temos outro documento, tá, que é possível de fazer. Esse documento ele é mais particular, diríamos. Ele não precisa estar exposto ao mercado. É o acordo de sócios. Então, como é que esse acordo de sócios, se a gente está falando de pessoas físicas, né? Como é que esse acordo de sócios ele disciplina a questão de retirada, por exemplo, de lucros, distribuição de lucros de modo geral? Quais são as regras? Muitas vezes a operação está rodando há anos, a empresa de repente está num patamar muito massa e tudo isso está acontecendo, só que no boca a boca. E aí eu pergunto, e se um desses sócios, por exemplo, eventualmente venha a falecer repentinamente? Não deixou a estruturação societária pronta? Como é que é? E os herdeiros dele podem assumir do nada? Será que o outro sócio permite isso? Será que não vai criar, de repente, esse herdeiro que vai chegar, ele tem conhecimento técnico sobre a operação? Ou ele vai querer, de repente, começar a investir onde não precisa? Esse é um ponto de vista que a gente observa quando a gente trata de empresa, que é bem importante de se relatar. Então, estruturação societária é algo que vale a pena estudar, né? Seja aí os nossos acompanhantes aí do nosso podcast ou qualquer outro empresário que eventualmente aí você tenha um conhecido que vale a pena comentar. Sociedade é algo que precisa estar estruturado, né? Até para que, se houver um rompimento, esteja disciplinado. Ou mesmo, posso até falar, não, estou como membro da sociedade e eu quero sair. E aí, como é que fica? Quanto vale, digamos, as minhas cotas sociais hoje? Diante de tudo aquilo que se passou já, diante de todos os investimentos, de todo o sacrifício que muitas vezes os sócios, especialmente no começo, fazem, né? Tudo isso faz parte da estratégia jurídica, né? Pfizer. É isso mesmo. Então, olha só com uma visão estratégica jurídica, e aí a gente chama, sim, né? A gente conhece o aspecto corporativo, sabe do planejamento estratégico de uma empresa, né? Sim. Então, e aí a gente traz agora aqui falando, ok, além do planejamento estratégico, vamos abrir aqui uma outra aba. Qual é o planejamento estratégico jurídico da atividade? Porque o jurídico, Fer, ele, como a gente falou anteriormente,
Ele tem que ser visto como um investimento, mas ele pode ser visto, inclusive, como um ativo estratégico. O que é que o jurídico pode trazer de ativo para a empresa? E eu vou citar alguns exemplos aí, se você me permite. Claro. Olha só, propriedade intelectual, cuidar da marca, né, algo que a gente sempre fala, patentes de inovação, claro que é mais um ativo que pode se desdobrar. Ou outro ponto que é muito importante, surgiu uma oportunidade, por exemplo, de comprar uma outra empresa. E aí, por exemplo, não é uma oportunidade de mercado, aquele negócio imperdível. Como que a gente faz isso? Nós temos um contrato específico para fazer, dá para fazer. Mas antes disso, nós temos uma questão que a gente faz bastante no escritório, que é chamada de due diligence. O que é isso? É verificar como é que está a empresa mesmo. Ela tem um passivo trabalhista? Ela tem um passivo fiscal? Como é que está o endividamento dela? Está sob controle ou é aquele investimento que está machucando a operação? Então, é um levantamento que pode ser feito e que a gente fala, claro, se for aliado à contabilidade, mais completo ainda. Só que o jurídico ele tem esse olhar, olha, beleza, você vai comprar essa operação, só que você tem que considerar, beleza, vamos supor que a operação ali, no exemplo, está R$ 5.000. Ok, mas tem que tomar cuidado, não é só o valuation da empresa, né? O que é que conta nesse valuation? Foi analisado que tem um passivo, de repente, tem um processo trabalhista que já foi condenado, que está em fase de execução, que custa, por exemplo, milhões de reais para a empresa? Então, isso é um ponto de vista que a gente, como advogado, fala para o cliente. A gente não está decidindo. Nós estamos mostrando como é que está diante da nossa análise. Você precisa tomar conhecimento dessa informação para que você utilize ela com conhecimento e sabedoria. Se eu sei disso, então se eu falo para o empresário, como se eu fosse eu empresário, então, não, eu sei disso, estou ciente, quero seguir, ok, então estamos juntos, eu vou te fazer aqui o que eu preciso fazer para aumentar a sua segurança jurídica. Mas empresas e riscos são ligados, né? É verdade. Então, assim também que se podem ser feitos bons negócios. Por isso que eu falo para o empresário, você está ciente? Eu preciso te falar essa informação e está assim. Quer seguir? Está sob controle? Você tem conhecimento? Não tenho. Beleza, vou seguir mesmo assim. Não, ok, bom saber, vou recuar. Então, a gente trabalha numa linha de parceria de informação. Não tem como esconder informação, né? Não faz sentido. Pra gente, né? Não faz sentido esconder a informação do cliente. Por isso que a gente fala que é muito uma parceria mesmo. Faz todo sentido. E César, diante de todo esse contexto, contexto de risco, de prevenção, tipos de metodologia, documentos que podem ser utilizados, enfim, que dicas você daria para as startups que estão começando agora e que querem evitar erros? Muito bom. Dica número 1. O fato de você abrir uma empresa ali, de ter a razão social como disponível quando se faz a busca social, busca na junta comercial, melhor dizendo, não representa dizer que aquele nome está protegido como marca no INPI, que é a autarquia responsável por isso. Então, cuidado. Proteger a marca é muito importante, proteger o nome é muito importante. Terceira dica, segunda, terceira dica aí falando, né? Aspecto societário. Quanto que cada sócio está investindo? Teve aí, por exemplo, um outro recurso que vai estar sendo investido na empresa de um modo geral? Como que isso vai estar regulado? A partir de que momento os sócios vão ter a distribuição de lucros? Qual valor vai ser o prolabore? Então, de um modo geral, então, para a gente consolidar isso, para ficar mais visível, tem que sentar com o sócio e colocar na mesa mesmo qual é a visão para a empresa. Quais são os riscos, o que está sendo combinado, mesmo que seja a escrita de acordo com o que cada um deles sabe escrever e o modo de escrever. Mas esse documento simples que eu estou falando, ele já vai servir como guia para muitas questões, para que possivelmente aí o contador ou o advogado da empresa saiba qual é a vontade, quais são os mecanismos que os sócios estipularam para que a operação rode de uma maneira mais leve possível. Então, acredito que, como dica geral, é de fato buscar antever algumas questões diante de tudo isso que a gente falou, né, Fer? E
ter a cautela de cuidar da empresa realmente como um organismo vivo. Ela precisa estar constantemente sendo cuidada, inclusive sob esse olhar jurídico de uma maneira geral. E se for com esse âmbito aí de 360, melhor ainda, né? Perfeito. Eu acho que é um ótimo direcionamento para as startups que está começando, que está ali no seu primeiro momento de, nossa, eu tô com uma galera aqui, como é que eu faço para dividir o percentual de sociedade? Quem que é sócio Quem é sócio de ou quem é verdade? colaborador, né? Exatamente. Precisa estar claro isso. Precisa. De modo geral, acredito que é muito importante. Muito além do que só pensar em produto, do que só montar o seu primeiro MVP, mas não adianta fazer tudo isso e no final das contas acabar tendo algum tipo de problema, né? Jurídico, contábil, qualquer que seja, né? É verdade. Então é importante estar bem amparado, né? Como um sustentáculo aí da empresa para que ela esteja firme, né? Exato. Tem uma informação, até 2030, cerca de 23% das tarefas jurídicas poderão ser automatizadas. E essa é uma fonte da McKinsey. A primeira pergunta, eu sei que a gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial, a importância dela no meio jurídico, que a inteligência artificial ela não substitui um advogado de forma Uhum. alguma, mas com tanta tecnologia, como que você enxerga o futuro do trabalho jurídico mesmo? Assim, real, rotina. Legal. Acredito sim que muita coisa pode ser automatizada, como por exemplo aí a gente já fala, né, de questões aí de contratos, procurações, né, que tem já essas ferramentas que a gente falou. Talvez eu não, como eu falei, no meu ponto de vista eu não vejo a dispensa da figura humana, talvez fica difícil para eu visualizar a que ponto de fato chegaremos a ter tantas tarefas jurídicas automatizadas. Mas, por outro lado, nós já temos uma série de startups, de fato, que vem ingressando nesse escopo da operação jurídica, que buscam realmente resolver essas questões. Então, por exemplo, né, quando a gente fala, e aí sim eu acredito estar em consonância com esse dado, quando a gente fala, por exemplo, de uma due diligence que eu mencionei, hoje talvez não, hoje a gente tem que entrar no sistema 1, sistema 2, sistema 3. Se a empresa ela tem operação em mais de um estado, a gente vai precisar acessar outros sistemas, especialmente no âmbito judicial. A gente até tem um dado importante, né? Na advocacia, por exemplo, a gente tem muito sistema. Nós temos uma iniciativa do CNJ que se chama Jus.br, que é unificar tudo isso em um acesso, para que daí dentro desse acesso, como se fosse, eles falam marketplace, né? Então lá dentro daí eu acesso tal login, enfim. Mas ainda está em desenvolvimento. Então a gente ainda precisa acessar vários sistemas e com diferentes fontes de acesso e locais diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso, Fer? Que leva tempo. Então, como eu mencionei que até quando a gente, enquanto advogado, vai precificar um trabalho, a gente costuma, na nossa metodologia da Lab de Advogados, né, em precificar quantas horas técnicas nós desempenharemos nesse trabalho. Então, nesse tipo de situação, essas ferramentas que vêm, softwares, mesmo que semi-autônomos, eles já vão diminuir bastante a hora técnica empenhada naquela temática. Então, possivelmente, nesse exemplo que eu mencionei, eu falei dessa da due diligence, porque eu fui num congresso jurídico ano passado, em São Paulo, bem grande, e aí tinha algumas que já tratavam sobre isso. Estavam caminhando, né? Iniciando, mas é bem legal a ideia. Então, porque facilita bastante, ela faz uma fotografia geral, captando dados de várias fontes em um tempo muito menor. Então, de um modo geral, nesse sentido, eu acredito que o que vai caber aí ao advogado? A analisar, compreender se aqueles dados estão corretos, fazem sentido, eventualmente, se ele trouxe alguma conclusão, se essa conclusão ela está errada ou não, porque aí nisso que aí vai sendo inserido algumas questões. E mais um outro ponto, né, Fer? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente ainda está num escopo exponencial. Então, nós estamos aí em 2025. Acredito que o olhar que a gente vai ter para 2030 com a IA é bem diferente. Então, possivelmente, esse olhar que eu estou tendo agora já estará ultrapassado. Mas, assim, eu não vejo isso como negativo, tá? Eu falo que legal, que massa, porque tem muita coisa acontecendo, muita oportunidade.
Por isso que eu falo, o conhecimento ele abre muitas portas, tem muita coisa acontecendo. Você precisa definir qual nicho, qual esfera de atuação, né? E até mesmo para as startups, qual ponto que eu vou atender, né? Então, acredito sim que muita coisa vai estar mais automatizada, algumas talvez semi-automatizadas, mas ainda assim vai ser muito bom, porque para o advogado vai auxiliar, ganhar tempo, e talvez ali para o cliente tenha um menor custo-benefício, nesse exemplo que eu mencionei, né? Perfeito. E quando você fala sobre a compilação, né, de todos os acessos em um lugar só, eu me recordo também de um evento que eu participei no ano passado, em São Paulo também, que ele falava dos super apps. Legal. Um agrupador de aplicativos justamente por esse sentimento dos usuários de, nossa, para tudo eu preciso de ficar baixando um aplicativo. Tá tudo unificado daí no Super App, né? Exatamente. E isso é uma iniciativa que veio da China, né? Que já Uhum, está acontecendo, já é um movimento que está acontecendo. uhum. Então, em breve, talvez, né, em 2030, a gente tenha um super app jurídico, Pode ser que sim. né? E você falou da China, você tá falando do WeChat ou não? Aquele aplicativo? Não. Eu não é. Eu vi, por exemplo, que o WeChat, ele é considerado um super app na China, que me parece, até onde eu vi, né, na época que eu vi, que ele é como se fosse o WhatsApp aqui, no Aham. Brasil. De força, falando de utilização, né? Só que lá ele tem integração com questões públicas, né? Então, uma consulta, alguma questão. E até mesmo tinham falado para mim que era muito fácil a circulação monetária entre ele. Pagar, receber. Embora a gente até tenha no WhatsApp ali agora você mandar a chave Pix, não passa pelo WhatsApp, né? Você manda a chave Pix, mas ela não integra no WhatsApp de modo geral. O que eu tinha visto nesse. Não sei se é WeChat agora. Posso ter falado nome diferente aí da plataforma, mas me tem na cabeça, tenho na cabeça esse nome. Mas que era um super app porque realmente estava tudo integrado. Então isso é muito interessante Exato. mesmo. Imagina, né? Isso já tá chegando aqui pra gente de uma forma muito forte. Mas, enfim, além da parte de IA, e quando a gente fala da rotina de um advogado, eu acho que essa pergunta que eu tenho agora, ela está muito direcionada para os alunos, né, que estão se formando, as turmas de advogados que estão vindo para o mercado agora. O que um advogado precisa aprender além das leis? Excelente. Muito bom. Eu lecionei por alguns anos na graduação e na pós-graduação. Foi uma experiência espetacular, mas eu sentia que eu precisava me dedicar mais para o mercado de um modo geral. E, inclusive, eu falo isso porque eu participei de alguns movimentos de atualização do plano pedagógico, né, do projeto pedagógico de curso, né, o PPC, que ele detém, né, as disciplinas base, né, conforme as diretrizes do MEC, para algumas questões. E nos últimos tempos até foram agregadas algumas disciplinas, só que ainda, e vai depender muito da faculdade, né, porque tem as questões aí do estilo da faculdade, seja pública ou privada, mas eu diria que de um modo geral aí nós temos aí hoje a importância sobre as soft e hard skills, né? As habilidades diferentes, as habilidades socioemocionais, é muito importante. Eu vi um dado uma vez, agora não vou me lembrar a fonte, mas de que a pessoa ela pode até entrar numa empresa ou em alguma corporação ou em emprego que seja, pelas suas competências técnicas, mas geralmente ela sai pela ausência de competências pessoais, pela ausência da capacidade de lidar com conflitos, não pessoais, mas da sociedade ali que ela está inserida naquele âmbito, né, do corporativo, por exemplo, ou não ter a capacidade socioemocional de lidar com um problema dentro da empresa, ou ter aí um problema pessoal dentro da empresa com alguém. Então, acho que isso é muito importante para quem está saindo agora para o mercado de trabalho. Compreender como a gente consegue desenvolver essas capacidades que cada um tem, alguns mais, outros menos, mas todos temos que desenvolver elas, né, de um modo geral. Seria uma dica aí que é bem importante, além do escopo técnico, ter esse escopo social, que é muito importante. Ai, perfeito. Bom, eu acho que a gente chegou ao término, né, do nosso podcast de hoje. Nós falamos sobre muitas coisas. Muita coisa. Falamos sobre o meio jurídico, prevenção, documentos que podem ser utilizados, né? Um exemplo de documentos, situações, casos que deu certo, o que pode acontecer se um jurídico estiver na operação desde o início. Falamos sobre IA,
Agora nós falamos sobre, né, as competências de um advogado, o que ele precisa saber além das leis. Então, acho que foi um compilado super legal para trazer para o nosso público, né? Com certeza, eu agradeço aí a oportunidade, né? Você, Fernanda, ao Integrou, e para nós é uma alegria muito grande estar sempre contribuindo com vocês de uma maneira geral. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua presença, César, por esse tempo de qualidade aqui no nosso podcast. E compartilha com a gente onde que o pessoal te encontra nas redes. Legal, legal. O nosso escritório, ele se chama Da Labrida Advogados, que é o meu sobrenome, né? E aí a gente posta bastante informação jurídica nas nossas redes sociais. Estamos aí no Face, LinkedIn, Instagram também. E aí o nosso arroba, então, é dalabrida, com 2 L's, .adv. Quem eventualmente tiver interesse em nos acompanhar, a gente realmente tem muito essa missão de levar conhecimento aí para quem está nos acompanhando. Muito obrigada, César. Obrigada, pessoal, por ter assistido até aqui. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @Integrou Integrado. E eu gostaria também de deixar nosso muito obrigado ao pessoal do Ideas Hub, o nosso super parceiro aqui do podcast, que nos auxilia com infraestrutura, com a equipe técnica e todos os detalhes para que o podcast ele realmente aconteça. Então, nosso muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Até mais!